Queria convidar você a já abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. É uma alegria muito grande estar aqui nessa noite. É a minha segunda vez de passagem por Umuarama. Quem não me conhece, meu nome é Fernando. Agora pastor Fernando, né? Isso é novo para mim. Para quem não sabe, eu fui consagrado pastor faz 2 semanas. Então ainda estou me acostumando com isso, tá? Eu não sou daqui do Paraná. Eu vim lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E Deus me trouxe para cá para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. Vim para cá, para o Paraná, em 2019, para a cidade de Cianorte, para fazer seminário, para estudar teologia. Estudei durante 3 anos lá. E após me formar, eu realmente me despedi dos meus pais e fiquei em Cianorte. E hoje está uma galera aí que eu chamo de família, que é a galera lá da Igreja Morada. Nosso Ministério de Jovens se chama NIL. E a gente veio aqui para a gente estar cultuando junto, para a gente fortalecer a unidade entre igrejas. Estava conversando com o Ricardinho e é algo que sempre queimou muito meu coração, desde que eu vim aqui para o Paraná, esse desejo de juntar mais as igrejas, esse desejo de nós aprendermos uns com os outros. E com certeza a gente tem muito para acrescentar na vida de vocês. Vocês têm muito para acrescentar na nossa vida. Isso é muito legal. E futuramente nós teremos a honra de receber vocês lá em Cianorte. Então se preparem, porque vai ter lá em Cianorte também. E eu estou muito feliz e acredito que essa já está sendo uma noite muito especial. A presença de Deus é muito palpável aqui. E acredito que Deus tem muito mais para nós. Amém? Hebreus, capítulo de número 11. Nós vamos ler alguns versículos. Versículo 13 ao 16. E depois nós vamos ler também o versículo de número 38. Hebreus 11, a partir do verso 13. 13, isso. Capítulo 11, a partir do verso 13, diz assim: Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros, peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Versículo 38. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Esse é um texto que mexe comigo há muito tempo. E eu estava refletindo um pouco mais sobre ele e Deus falou muito comigo. É muito curioso falar sobre isso porque a gente está justamente no intercâmbio. A gente não está na nossa cidade, né? E se eu fosse dar um título para essa mensagem, seria Aqueles que não são daqui. Nós não somos daqui. Quem aqui é de Umuarama, levanta a mão. Nasceu em Umuarama. Legal. Quem aqui é de Cianorte, levanta a mão. Quem aqui é de outra cidade, sem ser Cianorte ou Umuarama? Legal. Tem alguém do Rio aqui? Tem alguém de Santa Catarina aqui? Que outros estados a gente tem aqui? Goiás? Ceará? Glória a Deus, hein? Então está cheio de gente que não é daqui. Amém? Está cheio de gente que não é daqui. Eu também não sou daqui, nem de Cianorte, nem de Umuarama, eu sou de Campo Grande, como eu já falei. E vindo de lá, não sei se você já foi para o Mato Grosso do Sul,
tem algumas características, tem algumas coisas que eu carrego de lá. E tereré é uma delas. Quando eu cheguei no Paraná, me falaram tererê, mas está errado, é tereré. Tá bom? É tereré, fechou? Então, eu cheguei aqui, todo mundo falando tererê, tererê. Não, vocês estão viajando, gente. Tererê, da onde? Tereré. Acento agudo não é. Tá ok? E aí eu cheguei aqui e uma vez conversando comigo me falaram sobre uma tal de data, que a gente vai lá ver a data e estão vendendo a data. Eu falei, gente, que isso? É reserva de data de casamento? O que está acontecendo? Porque para mim sempre foi loteamento, terreno, data. Eu falei, da onde tiraram data? Qual que é o sentido? Um terreno chamado de data. Não entendi até hoje, mas eu aprendi o que significa. Lá na minha terra, tem uma pequena população japonesa e eles implantaram uma comida que ficou regionalizada mesmo, lá de Campo Grande, que é o soba. Alguém já ouviu falar em soba? Alguém já comeu soba? Vocês imaginam o que seria um soba? Então vão em Campo Grande que vocês vão descobrir. Mas soba é uma comida muito típica e tem uma feira lá central que tem inclusive um soba gigante lá. Porque é uma comida típica da região. E eu carrego isso comigo. É algo que eu tenho saudade da minha terra, é um gosto que eu tenho. E apesar de estar distante, longe de lá, aproximadamente 600 quilômetros, eu até hoje carrego muitas coisas de lá. Inclusive, o frio eu tenho muita dificuldade. Porque lá é Mato Grosso do Sul. Lá frio é 20 graus. E aqui eu já passei -1. Quase morri do coração. Mas Deus sustentou. Então, a gente, do lugar que a gente vem, a gente carrega muitas marcas, muitas características, muitos gostos, e aqui a gente está num lugar de muitas pessoas que não são daqui. Mas nós sempre carregamos essas marcas. Porque de onde você veio, diz como, de certa forma, você vive aqui. De onde você veio, muda também a sua perspectiva daqui. Porque para mim, eu que vim lá do calor, qualquer friozinho para mim já está muito frio. A minha noiva veio lá de Cuiabá, que é ainda mais quente, deu 25 graus, ela já está de casaco. Mas talvez para você, que sempre morou aqui no Paraná, que é um pouco mais frio, vai fazer frio para você só a partir de menos 10 graus ali, não menos 10 graus. Abaixo de 10 graus, positivo. Então, você acaba mudando a sua perspectiva. Eu vim, por exemplo, da capital, lá tem 900 mil habitantes. Eu cheguei em Cianorte, tem 80 mil habitantes. E todo mundo fala, não sei quem mora muito longe. Eu morava no seminário, no meu tempo de seminário, e todo mundo falava, o seminário é lá no começo da cidade, é muito longe. Mas, gente, para mim, 10 minutos atravessa a cidade. E lá na minha cidade, 10 minutos era para ir na minha igreja, que eu achava super perto. Para atravessar a cidade era quase 1 hora. Então, você vê como que a nossa perspectiva muda, dependendo do lugar que a gente veio. A perspectiva muda. Porque a gente carrega essas marcas do lugar que a gente veio. Por que eu estou falando tudo isso? Essa carta que a gente leu aqui, que o autor escreve aos Hebreus, ela fala muito sobre essa mudança de perspectiva, essa renovação de perspectiva sobre um olhar para Jesus, sobre um olhar para Cristo. É uma carta que aponta para a superioridade de Cristo, que Ele é o maior sobre todas as coisas. E nessa época onde foi escrita essa carta para essa igreja, alguns tinham se afastado da fé, da igreja, alguns tinham se afastado do caminho de Jesus, alguns haviam esfriado na fé e pararam de congregar, inclusive. Tinham uma certa interpretação errada a respeito da volta de Jesus, porque eles entendiam, eles achavam que Jesus já ia voltar em breve, só que isso não fez eles terem um senso de urgência e se aproximarem ainda mais de Jesus. Pelo contrário, alguns pararam de trabalhar porque Jesus já está voltando, não vou fazer mais nada. Não vou estudar, não vou mais trabalhar, não vou mais na igreja. Então, eles estavam tendo um entendimento errado, uma perspectiva errada da coisa. E o autor escreve aos Hebreus justamente para tentar alinhar essa visão e essa perspectiva. Nesse texto, a gente vai ver por diversas vezes falando sobre fé. Nesse capítulo que nós lemos, vou falar especificamente conhecido, popularmente conhecido como os heróis da fé, homens que tiveram nessa terra, mas que não eram daqui. Homens que carregavam as marcas e os traços de onde eles vieram, que é o próprio céu. Homens, mulheres, marcados pela eternidade, não pela vida
nessa terra. Nós podemos aprender algumas lições a partir desse texto, e a primeira delas é que aquele que não é daqui, ele é estranho. Aquele que não é daqui é estranho. Vira para a pessoa que está à sua hora e fala assim: você é estranho. Se você não é, você deveria ser estranho. Dizem que quando a gente vira pastor, a gente tem essa mania de falar para os outros, falar para o outro, mas amém. Por que a gente é estranho? Quando a gente chega numa cidade, a gente não conhece, é tudo muito novo, a gente geralmente chega admirando, olhando para as paisagens, tentando descobrir como funciona o semáforo, a sinalização e tal. Você fica dependendo do lugar meio perdido, como que funciona. Então, você fica meio estranho. Se você vai num lugar, você está andando, você quer tirar foto de tudo, você quer gravar tudo, você já dá aquele ataque de blogueiragem e tal. Você é estranho, porque todo mundo que está ali todo dia não vai parar para ficar filmando o lugar, não vai parar para ficar tirando foto. Então, você é estranho. Todo mundo que chega num lugar, aquele cara está tirando foto, é visitante, é turista. É estranho, é estrangeiro. Então, quando a gente está num lugar que não é o nosso habitual, não é o lugar de onde a gente veio, as nossas ações acabam mudando. As nossas reações acabam mudando. E o nosso olhar para as coisas é diferente. Quando a gente chega, talvez, a primeira vez em uma cidade, a gente se impressiona pela beleza da cidade, pela estrutura, com tantas outras coisas. Aí lá, talvez, pela quinta, 10ª, 20ª vez, é legal, mas, já conhece tudo, já se ambientou, então você não fica mais tão encantado assim, porque já caiu na normalidade. E aqui nesse texto que nós não lemos os versículos anteriores, mas aqui vai relatar sobre os heróis da fé, homens de fé, homens que são grandes exemplos para nós de fé. Ele vai falar de Enoque. E Enoque, ele foi um homem bem peculiar, porque ele simplesmente não morreu. Ele não morreu. Ele veio em uma época que o povo, as pessoas, em sua maior parte, queriam agradar a si mesmos. Fazer a sua própria vontade, viver do seu jeito. Mas ele, de todo o coração, estava determinado a agradar a Deus. Ele era conhecido por agradar a Deus. Ele é conhecido popularmente como um homem que andou com Deus. Ele andava com Deus. E no texto, se você for ler versículos anteriores, ele vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque era um homem que se movia por agradar a Deus, era conhecido por agradar a Deus, então ele era conhecido também por sua fé. Nós vemos também nesse mesmo capítulo falando sobre Noé. Noé que era estranho. Estranho porque um homem do nada fala que vai construir um barco gigante para comportar todo mundo. Nunca tinha chovido, nunca tinha dado um dilúvio, não tinha nem menor chance, menor possibilidade de inundar a terra, assim como ele tinha falado. Mas por uma palavra, ele obedece. Ele decide obedecer e agradar a Deus, e ele constrói. Durante um bom tempo, ele constrói a arca. E durante todos esses anos de construção, foram aproximadamente 6 anos, ele era um louco. Ele era um louco, ele era um varrido, ele era um perdido, até o dia que começou a chover. Aí a coisa mudou. Ele era um louco, ele estava biruta da cabeça, mas ele permaneceu obedecendo, ele permaneceu na sua intenção de agradar a Deus, e quando todo mundo menos esperava, começou a chover. Começou a chover, e a gente sabe o desfecho da história. Então, Noé também é um homem conhecido por agradar a Deus, por obedecer. Ele também é conhecido por sua fé. Um momento de totais improbabilidades, ele preferiu ouvir a voz de Deus, ele preferiu obedecer. Nós vemos também nesse capítulo a história de Abraão, que ele saiu da sua terra para um lugar que ele não sabia onde era, não sabia como fazer, ele simplesmente, por uma palavra, obedeceu, sem nenhuma segurança. Mas ele tinha uma palavra. Apenas uma palavra, e ele foi com toda a sua família, ele obedeceu. Porque para Abraão, como um exemplo de fé para nós, uma palavra de Deus, apenas uma palavra, era o lugar mais seguro que ele poderia estar. Por isso ele é um grande exemplo de fé. E ele também, não satisfeito, obedeceu a tal ponto de chegar a matar o seu filho. Ele mataria o seu filho, porque Deus pediu para entregar o seu filho e ele mataria. Ele estava disposto a tal ponto
tamanha era a fé, tamanho era o desejo de agradar a Deus. Então, Noé é mais um homem conhecido por sua fé, conhecido por agradar a Deus. Nós vemos também Moisés. Moisés sendo uma fase da vida dele, já um homem feito. Ele era considerado como filho da filha do faraó. Tinha tudo o que ele queria, tinha todo o poder, tinha todo o dinheiro que ele queria. Mas o texto vai dizer que ele preferiu ser maltratado como o povo de Deus, do que usufruir do poder do homem e dos prazeres passageiros do pecado. Hebreus 11, 26 vai dizer: ele considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois ele tinha em vista a sua grande recompensa. Esses homens que nós vemos durante esse capítulo são grandes exemplos de obediência. Homens que foram conhecidos por agradar a Deus. Homens conhecidos por sua fé. Porque a nossa fé, ela fala sobre onde nós estamos enraizados. A nossa fé fala sobre onde está o nosso coração. Nossa fé fala sobre de onde nós viemos e também para onde nós estamos indo. Para onde está o nosso destino. E por isso eu pergunto para você de novo nessa noite: de onde você veio? De que lugar você veio? Talvez você veio de Umuarama, talvez você veio de Cianorte, talvez você veio de outro estado. Mas é maior do que isso. De onde você veio? E ainda mais importante, para onde você está indo? Para onde você vai? Qual é o seu destino? Porque o que não é daqui, ele muitas vezes vai ser estranho. Assim como quando nós chegamos numa cidade desconhecida. E você muitas vezes na caminhada cristã, por se considerar filho de Deus, por pertencer a um reino que é inabalável, por pertencer e ser considerado como um cidadão do céu, muitas vezes você vai ser tido como estranho. Porque você não vai em lugares onde todo mundo vai. Porque você não faz coisas que todo mundo faz. Porque você não posta coisas do jeito que todo mundo posta. Por isso, você é estranho. Pelo menos deveria. Nós deveríamos ser estranhos diante desse mundo, porque nós não somos desse mundo. Nós deveríamos ser estranhos diante dos homens dessa terra, porque nós pertencemos ao homem que é celestial, Jesus Cristo. Por isso, nós deveríamos ser estranhos sim. O apóstolo João ele vai falar sobre isso em 1 João, capítulo 2, dizendo: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça na carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Para onde você está indo? De onde você vem? O que tem movido o seu coração? Talvez muitas pessoas vão te questionar, mas todo mundo faz, por que você não pode fazer? Todo mundo vai, por que você não vai? Todo mundo age assim, namora assim, posta assim, faz tais coisas, por que você não faz? E esse é o momento que muitas vezes vão te chamar de estranho. E você tem que ter como motivo de grande alegria ser estranho diante das pessoas dessa terra. Porque você será conhecido diante dos cidadãos do céu. Porque você vai ser conhecido diante do Rei que governa durante toda a eternidade. Na verdade, estranho mesmo seria se nós, como cidadãos do céu, fôssemos considerados como normais dentro desse mundo pecaminoso, perdido e depravado. Por isso, seja estranho. Posicione. Não deixe que o que a mídia diz, o que os influencers dizem, o que todo mundo está fazendo te influenciar. Tenha a sua vida baseada nessa verdade que é eterna.
nessa verdade que vai te levar até o céu. Nessa verdade que te ensina a ter uma vida em abundância. Porque as pessoas lá fora, elas vão dizer sobre uma alegria, sobre uma satisfação, mas é algo muito passageiro. É algo que não preenche. Na verdade, são coisas que as pessoas fazem para fugir da realidade, porque elas não conseguem se lidar com as próprias frustrações, com as próprias feridas, com as próprias carências, e por isso elas sempre têm que estar em alguma coisa. Tem que sempre ter um rolê, tem que sempre ter uma atividade para entreter nossa mente, para tirar do nosso estado natural, porque a vida normal, muita frustração, é muita dor, é muita marca, mas Jesus vem para mudar a nossa história. Mas Jesus vem para mudar o nosso coração. Mas Jesus vem como essa água viva para preencher todo o nosso ser e refinar o nosso paladar. E antes o que a gente bebia, a gente achava legal. Mas era uma água suja. Deus muda o nosso paladar. Passa a beber da água limpa, água viva. Nosso paladar é refinado. E agora, você não consegue beber água antiga sem perceber que algo está errado. Sem perceber que você encontrou uma fonte inesgotável. Sem perceber o lugar onde você deveria estar. Por isso, bem, deixem as pessoas falarem que você é estranho. Deixe as pessoas falarem que você é diferente. E deixe Jesus falar: esse eu conheço. Esse é bendito do meu Pai. Esse tem relacionamento comigo. Esse é a minha imagem, conforme a minha semelhança. Seja estranho para esse mundo, mas seja parecido como cidadão do céu. A segunda lição que nós podemos aprender a partir desse texto, está entre o versículo 14 e 16, é que os que não são daqui têm os seus olhos fixos no seu destino. Os que não são daqui têm os olhos fixos no seu destino. 14 ao 16 vai dizer assim: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora eles desejam uma pátria superior, isso é, pátria celestial. Por isso, Deus, o Criador do universo, Deus não se envergonha deles e de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Esses homens que nós falamos aqui, o que esses homens procuravam na vida? O que esses homens que são exemplos de fé, procuravam na vida? Eles tinham seus olhos fixos na eternidade. Eles tinham os olhos fixos no seu destino. Eles desejavam uma pátria muito maior, a celestial. Muito maior do que ser paranaense, maior do que ser brasileiro. Ser filho de Deus, pertencer ao reino de Deus, receber um cargo que é incomparável com qualquer um dessa terra, que é embaixador do Filho, do reino de Deus. Embaixador do reino de Deus. E essa é a sua característica. Esse é o seu chamado para ser filho de Deus e ser embaixador do reino de Deus. Nós estamos falando aqui de pessoas, de homens que eram estrangeiros, que estavam só de passagem, que eram considerados como peregrinos. E aquele que é peregrino, estrangeiro, ele sabe que o lugar onde ele está é temporário. Quando você viaja para outro lugar, para outra cidade, para outro país, você sabe que é temporário. Sabe que uma hora você tem que voltar. Sabe que uma hora o dinheiro acaba. E uma hora você tem que voltar da onde você veio. E aqueles que estão numa terra estrangeira estão sempre olhando para o lugar de onde vieram. Então aqueles que são cidadãos do céu, eles sempre vão estar olhando para a eternidade. Mesmo em circunstâncias adversas. Mesmo com propostas tentadoras. Eles almejam uma pátria superior. Eles almejam viver por algo que é eterno e não passageiro. O peregrino, o estrangeiro, ele segue o caminho para o seu destino.
Ele coloca os seus olhos fixos naquele que é o seu alvo. E ele não olha nem para a direita e nem para a esquerda. Por isso, os peregrinos são homens e mulheres que vivem na fé. São homens e mulheres que permanecem na fé. São homens e mulheres que, se preciso for, morrem na fé. E permanecem na fé até o último dos seus dias. O coração dos peregrinos está no céu. E não na terra onde eles estão de passagem. O coração do peregrino está nas coisas do alto, não nas coisas que são passageiras. E quanto mais os nossos olhos estão nas coisas eternas, mais desinteressante se torna as coisas passageiras. Porque tudo que nós temos aqui, tudo que nós acumulamos aqui vai acabar. Mas o que vai ficar é o que é eterno. O que vai ficar é a palavra do Senhor que não muda. O que vai ficar são os tesouros que nós ajuntamos no reino de Deus. Isso que vai permanecer. Você, como estrangeiro nessa terra, como peregrino, como estranho, seus pés estão aqui nessa terra, mas o seu coração deve estar no céu. Seus pés tocam essa terra, mas o seu coração está sempre tocando o céu e sendo tocado pelo céu. O que move a sua vida são as coisas eternas. O que move a sua vida é a palavra de Deus. Porque somos diferentes. Homens e mulheres comuns só pensam nos seus sonhos, nos seus planos, nos seus projetos, nos seus desejos, nas suas realizações. Os que não são daqui são homens e mulheres de eternidade. Você foi chamado para ser um homem e uma mulher de eternidade, não de coisas passageiras. Homens e mulheres que não querem usar Deus para realizar os seus sonhos pessoais, mas querem que Deus as use para cumprir o seu propósito, que é eterno. Pessoas que cooperam para aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Não foi à toa que você está vivo aqui no ano de 2022. Não foi à toa que Deus te possibilitou passar por uma pandemia. Quanta gente morreu, quanta gente faleceu nesse tempo, mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, te conservou e você acha que foi à toa? Você está aqui com um propósito, irmão. Você está aqui para contribuir para aquilo que Deus está fazendo nessa nação. Você está aqui para contribuir com aquilo que Deus está fazendo no Paraná. Você está aqui para fazer aquilo que Deus tem para fazer em Umuarama, em Cianorte, na sua cidade. O que você tem feito? Será que você tem se posicionado diante desse propósito eterno de Deus? Você é estranho. Você não é um homem e uma mulher comum. Quando homens comuns não têm esperança, nós temos. Nós vemos nessa pandemia, quando as pessoas não têm aonde recorrer, nós temos um baita bônus. Nós reconhecemos aquele que nunca entra em crise, aquele que é inabalável, aquele que nos sustenta, aquele que é tudo para nós. Porque nós sabemos muito bem, de cor e salteado, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o entendimento desse salmo que é tão conhecido, é que ainda que tudo falte, ainda que a saúde diminua, ainda que eu perca o meu emprego, ainda que eu passe por dificuldades financeiras, Ele que é o meu tudo, jamais me faltará. Então todas as coisas podem faltar, mas Ele que é o suficiente para a sua vida, nunca vai te faltar. Você nunca vai estar sozinho. Ele nunca vai deixar de ouvir as suas orações. Ele nunca vai deixar de cuidar da sua história. Ele nunca vai deixar de transformar dia após dia. E Ele é o seu bom pastor. Quando você tem Ele, de nada você tem falta. De nada você tem falta. Quando homens comuns não sabem para onde ir, nós sabemos para quem ir. É sobre o lugar, mas é sobre uma pessoa, Jesus Cristo. Aquele que é o alfa e o ômega.
aquele que é soberano sobre todos os reis da terra, aquele que é a brilhante estrela da manhã, aquele que é o príncipe da paz, aquele que é o alfa, o ômega, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, é aquele que sustenta todas as coisas por meio da sua palavra, e está te sustentando aqui hoje, nessa noite, e está sustentando a sua família, e está sustentando a sua casa. É para Ele que nós iremos, porque Ele tem as palavras de vida eterna. Tudo pode passar, mas a sua palavra, nenhuma vírgula, nem o ponto vai passar. Ele não muda, Ele permanece o mesmo, Ele permanece sendo bom, fiel, misericordioso, todos os dias. E Ele fez uma promessa, que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E se é todos os dias, não tem exceção. Não é todos os dias, barra o dia da pandemia, não. É todos os dias, nesse ano, no próximo, nos próximos 10 anos, nos próximos 50 anos, todos os dias. No dia que chover, no dia que fizer frio, no dia que tiver sol, no dia que você perder o seu emprego, no dia que você terminar o seu namoro, Ele estará com você todos os dias, até a consumação do século. Por isso, quando as pessoas normais não sabem para onde ir, nós sabemos para quem nós iremos. Quando homens comuns não sabem onde encontrar alimento, nós sabemos onde está o pão vivo que desceu do céu. Quando homens comuns não sabem onde encontrar água, nós sabemos onde está a água viva, que sacia toda a nossa sede. Pois nossos olhos estão fixos naquele que é inabalável, Jesus Cristo. Nossos olhos estão fixos nele. Eu te pergunto, para onde você está indo? Qual é o seu alvo? Qual é o seu foco? Qual é o seu destino? Na vida que você tem vivido, qual é a sua maior esperança? Qual é o seu maior desejo? Qual é o seu maior anseio? Se nós fixarmos os nossos olhos nele, vendo Ele com clareza, nós jamais vamos desejar olhar para as outras coisas. Tudo perde valor diante de Jesus. Tudo perde valor quando nós estamos diante da presença de Deus. Tudo perde valor, porque Deus colocou em nós um anseio pela eternidade. E quando nós estamos diante daquele que é eterno, todo o nosso ser é preenchido. Nós somos plenamente satisfeitos. Nós não somos daqui. E aquele que não é daqui, obedece independente do lugar ou da situação. Porque nós temos nossas raízes, não em um lugar, mas uma pessoa. Uma pessoa que está conosco na academia. Uma pessoa que está conosco no nosso trabalho. Uma pessoa que está conosco no churrasco. Uma pessoa que está conosco não só nas reuniões da igreja, mas em todo o tempo, em todos os lugares. Alguém que está conosco quando nós fechamos a porta do nosso quarto, o que nós temos são lágrimas. Ele é aquele que recolhe todas elas. Ele está conosco quando nós sofremos as maiores perdas. Ele está conosco. Por isso Ele nos chama para ter o nosso coração plenamente enraizado nele. Nós precisamos ter essa consciência. Você não é daqui. Você não é dessa terra. Você não pertence a esse mundo. Você pertence à pátria celestial. Você pertence ao reino de Deus. E esses homens entenderam isso. Esses homens que nós falamos aqui, eles entenderam isso. E Deus não se envergonhou de ser chamado o Deus desses homens. Mas a pergunta para nós é: será que Deus diria a mesma coisa para nós? Ou Ele se envergonharia? Como será que Deus tem olhado para as nossas vidas? Será que Deus tem se alegrado de como nós temos vivido? Será que nós temos agido de acordo com o nosso chamado como embaixadores do reino de Deus? Se não somos daqui e pertencemos a um reino eterno, Deus não se envergonhará. E só vai acontecer se nós nos submetermos a Ele, se nós obedecermos a Ele, se o motivo da nossa vida for agradar a Ele.
assim como esses homens eram conhecidos por agradar a Deus. Por isso eu te pergunto mais uma vez: para onde você está indo? Qual o caminho que você tem seguido? E os que não são daqui têm os seus olhos fixos no seu destino. Outra lição que nós podemos entender a partir desse texto, está lá no versículo 38 que nós lemos, que diz assim: o mundo não era digno deles. Essa afirmação é uma afirmação muito forte, e sempre me constrange muito, e está bem grifado aqui na minha Bíblia: o mundo não era digno deles. Esses homens tinham tamanha fé, tamanho relacionamento com Deus, tamanha convicção daquilo que era a missão deles, que a presença desses homens no mundo era uma prova e uma manifestação da graça de Deus. Esses homens eram um braço, uma manifestação da graça de Deus naquele tempo. A proclamação da palavra de Deus através desses homens era um privilégio maior do que esse mundo pecaminoso merecia. Esses eram verdadeiros homens de Deus, pertencentes a Deus. Aquele que não é daqui vive nesse mundo, está nesse mundo, mas sabe que não pertence a Ele. Por isso nós falamos aqui: seja estranho, você não é daqui. Você está no mundo, mas você não é do mundo. E o próprio Jesus, em uma das suas últimas orações, antes de ser entregue para ser crucificado, em João 17, ele faz essa oração. E ele diz, falando com Deus: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Por isso, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O próprio Cristo orou para o seu Pai e disse: Senhor, não estou pedindo para tirar eles do mundo, não tira, porque eles precisam ser lá meios de graça para transformar essa geração. Eles precisam ser meios, agentes de proclamação do Evangelho, da palavra de Deus. Talvez muitas pessoas estão aqui porque alguns escolheram em determinado momento se posicionarem. Talvez algumas pessoas estão aqui, só foram alcançadas por Jesus por conta de você, por conta de um convite, por conta de um abraço, por conta de uma conversa, por conta de uma oração. E é por isso que Jesus ora: não tire eles do mundo, porque o mundo vai ser transformado a partir dos filhos de Deus. O mundo vai ser alcançado pelo Evangelho através dos embaixadores do Filho de Deus. Mas que eles saibam, eles não são desse mundo. Eles são peregrinos. Eles estão só de passagem. Jesus faz essa oração porque nós somos necessários nesse mundo e nesse tempo. Você é necessário para o Umuarama nesse tempo. Você é necessário para a Cianorte nesse tempo. Você é necessário para o lugar onde você está nesse tempo. Por isso, se você está aqui, seja só esse final de semana, seja para fazer faculdade, seja para um motivo de trabalho, busque em Deus o que Deus quer fazer através da sua vida. O que Deus tem para fazer aqui nessa igreja através da sua vida? Quem que Deus tem para alcançar através da sua vida? Querido, eu e você, nós carregamos o reino de Deus. Por isso, aonde nós estamos, o lugar mais inesperado que seja, há uma possibilidade do reino de Deus encontrar mais um filho. Há a possibilidade do reino do céu se manifestar aqui na terra. Aonde você está, há uma possibilidade de salvação, cura e transformação. Mas para isso, você precisa ser estranho. Se você não for estranho, se você não for diferente, se você não andar na contramão desse mundo, você só vai ser mais um. E não vai fazer diferença nenhuma na vida daqueles que estão ao seu lado. Como você pode mudar, melhorar, se posicionar mais? Talvez Deus está pronto para alcançar uma pessoa que está do seu lado todos os dias. Você fala bom dia todos os dias. Você estuda ao lado todos os dias. Basta apenas
Você se posicionar como filho de Deus. E logo, você chamar ele de seu irmão em Cristo. Deus te deu uma grande comissão de pregar o Evangelho. É uma grande opção. É uma grande comissão. Não tem desculpa. Não tem como você se esquivar. Não, mas eu sou uma exceção. Eu sou o queridinho de Deus. E não, ele falou ide por todo mundo para algumas pessoas. Para mim, não. O meu chamado é outro. Querido, se você é filho de Deus, essa comissão é para você também. E talvez você nunca vai subir num púlpito para pregar. Talvez você nunca vai pegar um microfone, mas você prega diariamente com a sua vida. Quando você diz não para as propostas desse mundo, quando você busca uma vida de santidade, quando você busca uma vida de transformação, quando você faz tudo ao inverso, quando você para escutar alguém, quando você para dar um abraço, quando você para se importar, quando você para manifestar o amor de Jesus, sua vida deve fazer a diferença na vida das pessoas. Porque você faz parte de um povo escolhido. Você faz parte de uma nação que é santa. Você é o queridinho de Deus. E você é propriedade exclusiva de Deus. Se é exclusiva, tem exceções. Você é 100% dele. Selado. Marcado pelo sangue de Jesus. Você pertence a uma família espiritual. Quando nós chamamos aqui irmãos, a gente tem esse costume de cumprimentar os nossos irmãos. Não é um jargão gospel, mas é um entendimento que o mesmo sangue que me alcançou, te alcançou. E por isso nós somos irmãos em Cristo. E esse sangue mudou a nossa história, mudou a nossa mente e mudou o nosso coração. Somos chamados para mostrar como é maravilhoso aquele que nos salvou. Nós somos chamados para uma vida de eternidade. Nós somos peregrinos, viajantes, estrangeiros, estamos de passagem aqui nessa terra. Mas muitas vezes nós não entendemos isso. O viajante, normalmente, com certeza, ele aproveita toda a viagem da melhor forma possível. Mas ele sempre vai sentir saudade de casa. Ele sempre vai sentir saudade da sua cama. Vai sentir saudade do seu ar-condicionado. Ele vai sentir saudade da comida da sua mãe. Eu sinto muita saudade. Minha mãe cozinha. Então o viajante, ele aproveita tudo que está à sua disposição, mas os seus olhos continuam no lugar de onde ele veio. Ele sabe qual é o melhor lugar para estar. E esse é o nosso maior problema. Nós estamos tratando o nosso lugar de passagem como se ele fosse a nossa casa. Muitas vezes nós vivemos nesse mundo como se nós pertencêssemos a ele. E a gente é chamado como cristão 007. E a pior coisa que tem é quando alguém pergunta: você é cristão? Você é crente? Você fala: eu sou. Aí a pessoa fala: não parece. Meus irmãos, eu já ouvi isso e como doeu. Uma amiga minha, na época de ensino fundamental, a Janine, ela participa do TIM, inclusive. A gente estudava na mesma sala e tal, e um dia ela falou assim, eu acho que eu estava falando alguma coisa de Deus, assim, ela: você é crente? Eu falei: sou, por quê? Que não parece. Beleza. Mas isso mexeu tanto comigo que eu falei: mano, o que está acontecendo? Eu preciso mudar. E esse é o problema. Talvez muitas pessoas um dia vão parar, vão olhar pra gente, ou vai olhar um stories que a gente postou e falar assim: é crente? Não é crente não. Você não é crente não. Não deveria ser assim. As pessoas deveriam ter plena certeza de quem nós servimos. As pessoas deveriam ter plena certeza de onde está o nosso coração. As pessoas deveriam ter plena certeza da nossa filiação e dizer: ei, aquele é um verdadeiro filho de Deus. Ei, aquele é um verdadeiro embaixador de Cristo. Ei, eu sei onde encontrar Deus quando eu encontro aquela pessoa. Eu sei onde encontrar uma oração. Eu sei onde encontrar a presença de Deus. Porque ali tem um legítimo filho de Deus. Nós precisamos nos apropriar dessa nossa identidade. Porque quem trata como casa o lugar que é de passagem,
termina perdido no final da viagem. Eu acredito que você não quer caminhar para um destino de perdição. E sim, aqui nós estamos falando sobre céu e inferno. Porque a eternidade já está decretada para todos. Todos vão ter uma eternidade. Não tem um meio termo. A questão é, onde nós passaremos a nossa eternidade? Será que nós passaremos para uma perdição eterna? Ou para uma glória eterna? Conhecendo Jesus, face a face. Conhecendo aquele que é santo. Aquele que nós cantamos aqui que é todo poderoso. Aquele que nós cantamos que é vitorioso. Aquele que constrange o nosso coração e nos atrai amor. Para onde você está indo? Coloque seus olhos no seu destino. Onde você vai estar no final da viagem? Nosso pastor Natan diz uma frase que me marcou muito e que eu sempre gosto de relembrar. Ele diz: quem faz dessa terra sua única vida, não vai viver na nova terra por toda a eternidade. Vai aqui de passagem. Vai acabar. É um período muito curto para você arriscar toda a sua eternidade. Por isso, Deus nos chama nessa noite. Sermos homens e mulheres de eternidade. Sermos aqueles que estão daqui. Aqueles que só estão de passagem. C.S. Lewis também vai dizer que, dizendo assim no seu livro, eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. E a única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Feito para outro mundo. Foi feito para o céu. Tem um cidadão do céu. Existe um lugar onde nós não somos peregrinos. Que é no reino eterno, inabalável de Deus. É esse reino que nós pertencemos. Esse reino deve mover a nossa vida. Esse reino que deve mover a nossa história. Por isso eu te pergunto mais uma vez. Como você tem vivido? Qual é a marca? Qual é o legado que você tem deixado nessa terra? Como você é conhecido no lugar onde você está? Como as pessoas te reconhecem no seu trabalho, na sua academia, na sua roda de amigos? Como você tem sido conhecido? Como quem agrada a Deus? Como quem só agrada as pessoas? Como você tem sido conhecido? Assim como esses homens que nós falamos aqui, pela sua fé? Ou você é conhecido por aquilo que você faz? Por aquilo que você veste? Por aquilo que você tem? Por aquilo que você mostra? Como você tem sido conhecido? Que diferença você tem feito na vida das pessoas? Que diferença você tem feito na sua escola? Que diferença você tem feito com seus amigos? Que diferença você tem feito na sua família? Que diferença você tem feito nas pessoas que estão no seu trabalho? Porque se você é filho de Deus, sua responsabilidade é ver uma vida que é a ponte para o seu Pai. Seu pai é amor. Seu Pai é justo. Seu Pai é misericordioso. Seu Pai é bondoso. Nós naturalmente carregamos as marcas, muitas marcas do nosso Pai. Quais as marcas que você tem carregado do seu Pai Celestial? Você pode ser reconhecido verdadeiramente como um filho de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa. Não sei como está a sua vida. Não conheço a sua história. Eu não sei daquilo que você viveu ou não.
Mas suas perdas, as suas dores, suas frustrações, os seus medos, suas mágoas, não são desculpa para você não viver uma vida que agrade a Deus. Nada do seu passado é desculpa para você não viver uma vida que agrade a Deus. Nada da sua história é desculpa para você não obedecer a Deus. Você não é daqui. Porque você não pertence a essa terra. Nenhuma dessas marcas são desculpa para você, porque o próprio Deus é quem tem todo o poder, é quem tem um amor perfeito para lançar fora todo medo, para curar as suas feridas, para curar a sua carência, para restaurar o seu coração, para mudar a sua história totalmente, para fazer novas todas as coisas. Por isso você não tem mais desculpa nenhuma, porque Ele é poderoso. Quando Ele decide fazer, Ele não pede permissão para ninguém, porque Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e quando Ele quer fazer, Ele faz. Por mais que o pecado tenha sido grande, por mais que a perda tenha sido grande, por mais que a marca seja grande, Ele é poderoso para restaurar, poderoso para curar, Ele é poderoso para libertar, Ele é poderoso para mudar a sua vida e a sua história. Deus entregou o seu próprio Filho, perfeito, para morrer por nós que somos imperfeitos. Se Deus sujeitou o seu próprio Filho à humilhação, ao sofrimento e dor para te salvar e te transformar, se Ele se entregou por inteiro para te alcançar por inteiro, que desculpa resta para você não se entregar totalmente a Ele? Que área na sua vida falta você entregar para Jesus? Você não é daqui. Que área na sua vida precisa ser moldada e transformada por Jesus? Desculpa resta para você não ter uma vida que agrade a Ele por completo. Deus está te chamando nessa noite para isso. Deus está te chamando nessa noite para viver uma vida que agrade a Ele, porque você não é daqui. Desses homens que nós vimos aqui nessa noite, a fé desses homens foi a característica dominante de toda a vida deles até o fim. E qual vai ser a sua? Qual é a marca que você vai deixar para essa geração? Qual é o legado? Se você morresse hoje ou amanhã, que impacto você teria deixado para esse tempo? Talvez por você não se posicionar, o mundo está deixando de desfrutar muitas coisas. Talvez você foi chamado para ser um escritor. Talvez você foi chamado para ser um compositor. Talvez você foi chamado para ser um grande empresário. Mas talvez por você não se posicionar, não querer viver aquilo que Deus tem para a sua vida, o mundo está perdendo. Ei, o mundo pode ser muito melhor porque você está aqui. O mundo pode ser muito melhor porque você é um filho de Deus. Por isso se posicione, assuma o lugar que é só seu, coloque em prática os sonhos que Deus tem colocado no seu coração e não negocie os seus princípios. O Moarama pode ser muito melhor porque você está aqui. A Igreja Batista Betel pode ser ainda melhor porque você está aqui. Porque Deus colocou algo único no seu coração. Deus colocou algo único na sua vida. Deus nos chama para sermos homens e mulheres de eternidade, que permanecem na sua fé sem retroceder, que se preciso for, morrem na sua fé, honram a Deus pela sua fé. Homens que Deus não se envergonha, mas se alegra com a vida que eles levam. Como você vai ser conhecido daqui até o seu fim da vida? Como você vai ser conhecido nas próximas gerações? Nós sejamos conhecidos como aqueles que não são daqui. Aqueles que são nesse mundo, mas que não pertencem a Ele. Que
Deus vem colocar no nosso coração esse desejo de estar aqui, mas essa consciência de que nós não somos daqui. E Deus coloca em nós esse desejo de nós sermos estranhos diante dos padrões desse mundo e nessa terra.